Irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Livro de Josué, capítulo 24, versos de número 14, verso de número 15. Josué, capítulo de número 24, verso de número 14, verso número 15. Enquanto você procura, eu quero mais uma vez ser grato a Deus por poder retornar a esta casa, a convite do pastor Cairo. E graças a Deus, entretanto, o pastor Roberto, a pastora Marisete, o pastor Isaías, que são mais chegados, sempre nos tratam com carinho. Então, sempre para mim é um privilégio estar aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, sua família, pastor, os obreiros que batalham nesta obra. Quantos encontraram, diga glória a Deus. E diz o texto: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que desde o princípio Deus ele tinha um projeto sobre a vida do homem. Até mesmo depois da queda, quando a corrupção entra no Éden, Deus tinha total liberdade, se ele quisesse, excluir a semente humana da face da terra. Mas Deus, tendo em vista, dado uma oportunidade ao homem, nós vamos perceber que a semente se multiplica na terra. E desde o princípio do nosso pai na fé, conhecido como patriarca Abraão, o Senhor lhe faz uma promessa, no capítulo de número 12 do Gênesis, dizendo a seguinte coisa: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra. O Senhor estabelece uma promessa sobre a vida de Abraão. E essa promessa que o Senhor estabelece sobre a vida de Abraão é uma promessa, pastor Cairo, que não dá para se contar com a matemática humana. Porque quando nós adiantamos no capítulo de número 15 do Gênesis, nós vamos perceber que quando Abraão estava dentro da tenda, o Senhor o chama para fora e diz: Abraão, sai para fora da tenda, olha para os céus e tenta contar as estrelas. Ele disse: Senhor, não dá. E Deus disse: assim será a sua descendência. Este povo, apesar de viver um tempo de negligência e de desobediência, no período em que Noé também prega acerca do dilúvio, é um povo que está debaixo de uma promessa, é um povo escolhido por Deus. É tão bem verdade que dentre os patriarcas Abraão, vindo Isaque e também Jacó, quando Jacó entra no Egito, entra 70 almas com Jacó no Egito. Só que alguém que deveria ser lembrado já não existe mais, que era José. Jacó entra no Egito com 70 almas. A Bíblia diz no capítulo de número 1 do Êxodo que levanta-se outro faraó no Egito que não conhecia José, não se lembrava da história de José. Só que a Bíblia diz que este faraó, ele é agora alguém que se tornou opositor dos hebreus dentro da terra do Egito. Porque Israel é um povo próspero que cresce e se multiplica. E assim como este povo cresce e se multiplica,
Um certo dia este faraó reúne os soldados do egípcio e diz: olha, nós precisamos fazer alguma coisa para que este povo de Israel não se multiplique dentro da terra do Egito, porque só Deus consegue fazer o homem crescer dentro da terra do inimigo. Só Deus consegue fazer isso. Eles dobram o trabalho no campo, o tributo, o trabalho com os tijolos, mas a Bíblia diz que quanto mais afligia os filhos de Israel, mais eles cresciam, se fortaleciam e se multiplicavam. Então entenda uma coisa: a opressão não veio para te matar, ela vai te deixar mais forte. Essa luta não é para te derrubar, é para te dar sustento, porque quanto mais perseguir você, mais glória vai sair da tua boca. Quanto mais perseguir você, mais palavra você tem para pregar. Quanto mais perseguir você, mais hino você tem para cantar. E Deus me trouxe aqui essa noite debaixo da autoridade do Espírito para dizer para alguém: você vai crescer na terra da oposição, e a promessa que Deus tem estabelecida para a tua vida vai estender em toda a tua casa. Este povo é um povo próspero. Só que dentro disso nós conhecemos a história, não é preciso narrar fato por fato, que dentre os hebreus Deus levanta um homem conhecido como Moisés. E este homem conhecido como Moisés, um certo dia ele cresce e entende de todas as benfeitorias do Egito. Só que ele é alguém de descendência hebreia. Um certo dia a Bíblia diz que enquanto um soldado egípcio feria um hebreu, Moisés o mata e enterra na areia. Nós conhecemos o texto. Moisés sai do Egito e vai para o deserto de Midian e encontra Jetro, pastor de ovelhas. E um certo dia, quando Moisés estava no deserto, o Senhor se manifesta pelo meio da sarça e diz: Moisés, eu preciso que você liberte o meu povo do Egito. Moisés se acha incapaz, se acha alguém imperfeito. Deus disse: não vai, eu mandarei Arão e Miriam. Só que neste projeto que Moisés se torna um líder levantado por Deus, existe alguém que está aprendendo lado a lado com Moisés, que se chama Josué. O período em que Deus usa Moisés para trazer o povo de dentro do Egito para fora do Egito, colocando no deserto até chegar o ponto deste povo alcançar a terra. Porque Deus tinha uma promessa para este povo, e essa promessa era a terra prometida. Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, e este povo que passa 420 anos na mão de Faraó, sendo escravos, sendo oprimidos, esse povo agora é liberto. Só que esse povo passa a não depender mais do Egito, mas passa a depender de Deus. E quem sabe que durante as perseguições que Faraó habitava contra o povo de Deus, ele acharia que pelo fato do povo ser desobediente, murmurar, passar 40 anos no deserto peregrinando por causa da murmuração, ele achava que o povo ia perecer. Só que a Bíblia diz, irmãos, que durante a noite Deus coloca uma brisa suave. E durante a noite a Bíblia diz que Deus coloca uma coluna de fogo, e durante o dia uma brisa suave. Todas as vezes que a nuvem se movimentava, o povo levantava acampamento e seguia. Quando a nuvem parava, eles desmontavam o tabernáculo e paravam. Eles entendiam que eles estavam sob uma direção de Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que mesmo este povo estando no deserto, não tendo recurso humano, não tendo nenhuma provisão humana, Deus não deixou de dar direção ao povo mesmo estando no deserto. E se existe uma coisa que você precisa entender, é que mesmo você estando no deserto, você pode não ter recursos humanos, mas você tem a provisão de Deus. E talvez aqui essa noite, quantas pessoas que estão aqui, pastor Cairo, que no período de pandemia perdeu o trabalho, às vezes até diminuiu o salário, e alguém olhou para a tua casa, achou que a tua
tua casa ia perecer, achou que você ia perder o emprego, mas a tua casa não passou necessidade, a tua casa foi provida, o teu carro não ficou com documento atrasado. Sabe por quê? Porque mesmo no deserto, Deus tem direção para o teu povo. Mesmo no deserto, Deus tem provisão para o teu povo. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para alguém: Ele tem direção para a tua casa, Ele tem direção para a tua vida, Ele tem direção para a tua família. Talvez o diabo gritou na tua casa que a tua casa ia perecer, que você ia parar, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o deserto não vai te matar, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. E quem crê nessa noite, abra a boca e glorifica a Ele. Este povo tinha um destino, a terra de Canaã. Só que nós sabemos que até chegar na velhice de Moisés, Moisés consegue ver a terra, mas ele não toma posse. E quem vai assumir o governo, o sucessor de Moisés, é quem? Josué. E você precisa entender uma coisa, irmão. Sempre Deus vai levantar um Josué. Deus não quer levantar Arão para quando o pastor virar as costas ele se corromper porque alguém foi na sua casa, não, irmão. Deus quer levantar Josué, que Arão pode corromper, mas ele permanece crente. Deus quer levantar Josué, que Arão pode até entregar a idolatria, mas Josué está debaixo da autoridade e da obediência de Deus. Tudo que Deus quer nesta hora é levantar alguém como Josué, que tenha coragem, que saiba o momento de ouvir, que saiba o momento de aprender. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes, pastor Cairo? Tem gente que não quer ser aluno de Moisés, não quer ter experiência como Moisés teve, não quer caminhar como Moisés caminhou. Mas entenda a coisa nesta noite, até chegar ao ponto de você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, caminhe com quem caminha contigo, adore a Deus com quem adore contigo, dá glória a Deus com quem dá glória contigo. Entenda a coisa, melhor coisa é estar ao lado de Moisés, aprender com Moisés, perseverar com Moisés. É chegado o tempo da partida de Moisés e ele precisa empossar um novo obreiro. E a Bíblia diz que na velhice de Moisés, Moisés impõe as mãos e o Espírito do Senhor se apodera de Josué. Josué agora tem uma incumbência, liderar o povo para a terra prometida. A primeira coisa, o Senhor dá um conselho a Josué e disse: Josué, tem de bom ânimo, anima-te, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Então entenda uma coisa nessa noite, irmão: Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele tem usado alguém, Ele pode usar você que está aqui essa noite. Da mesma forma que Ele foi com muitas famílias, com muitos lares, Ele pode ser com você que está aqui essa noite. Tem gente que acha que Deus só é com ele, que Deus só opera com ele, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Deus opera na vida daquele que entende que depende da graça e da misericórdia de Deus. Mas talvez você está aqui essa noite e diz: pregador, só Deus sabe como anda a minha casa, mas Deus é no controle da tua casa. Mas pregador, só Deus sabe como anda a minha família, mas Deus é no controle da tua família. Assim como Deus agiu na vida de Moisés, vai agir na tua vida também. Assim, como Deus operou na vida de Moisés, Ele vai operar na tua também. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém que a tua casa não vai parar. Deus está te levantando como Josué para se posicionar e dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
Josué tem que liderar o povo. Só que este povo é um povo que foi bem ensinado, porque Moisés foi um líder que tinha uma intimidade com Deus que não foi qualquer pessoa que teve. Josué não pode pregar qualquer coisa. Então entenda uma coisa nessa noite. Pais e mães que estão aqui, com todo respeito, os seus filhos serão o Josué que vai assumir o governo da família. Eu quero dizer a vocês, o mesmo espírito de ousadia, de autoridade que está sobre a vida de vocês, vai alcançar a casa de vocês. Não é porque a descendência da tua família às vezes teve um histórico ruim, que a tua casa será ruim, os teus filhos serão ruins, não. A mesma mão que está estendida na tua vida, vai estender sobre a vida dos teus filhos. Alai, Torebaia, Xandaraia. Quem manda na sua casa não é o diabo, quem manda na sua casa é Deus. Assim como Deus ergueu você, Deus vai erguer a tua casa. Porque tem gente que olha para a família de alguém e diz: não, o pai foi sem futuro, não valeu nada. Será que o filho vai aprender? Sabe o que os filhos vão aprender? Vai aprender a estar na presença de Deus, na casa de Deus, servindo ao Senhor. Josué tem que liderar este povo. E quando toma posse da terra, por intermédio da vida de Josué e Calebe, este povo conquista uma promessa. Só que a preocupação de Josué era manter este povo servindo ao Senhor constantemente. Que este povo não se esquecesse do cuidado de Deus e da mão de Deus estendida sobre a vida deles. Porque chega um certo dia, no capítulo 24, que Josué está na sua velhice. E parece os últimos dias, os últimos cultos que Josué vai dirigir. E ele chama todo Israel, ele chama toda a congregação. E começa a contar os feitos do Senhor desde a época de Abraão. E tem hora, irmão, que Deus precisa levantar um Josué, para que a gente perceba o quanto Deus cuidou da nossa vida e tem cuidado até o dia de hoje. Porque tem gente que depois que entrou na terra não é mais o mesmo. Tem gente que depois que entrou na terra não ora do mesmo jeito. Tem gente que depois que entrou na terra não congrega do mesmo jeito. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: está na hora da gente levantar e perceber o cuidado de Deus. Porque talvez nós estamos aqui hoje, se não fosse a mão de Deus, quando a gente estava perdido no mundo, no álcool, ou talvez nas drogas, nós não estaríamos aqui nessa noite. Deus não esqueceu de você. O mesmo Deus que lembrou de você no passado, Ele lembra de você no presente. Mas tem pessoas que Deus lembrou dele no passado e Ele esqueceu dele no presente. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a gente não pode se conformar com as iguarias dos amorreus do Egito. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. A preocupação de Josué é que o povo não se entregue à idolatria dos amorreus, do Egito. E você precisa entender uma coisa, irmão. Deus tinha total poder de tirar o povo do Egito e colocar na terra. Mas primeiro Deus tira o povo do Egito, coloca no deserto para depois entrar na terra. Mas por que, pregador? Porque quando eles estavam diante do mar, eles disseram: Moisés, você nos trouxe para morrer aqui. Será que não era ser melhor ser enterrado no Egito?
Porque, irmão, Deus não quer te tirar do mundo, Ele quer tirar o mundo de dentro de você. O problema do povo é que o povo saiu do Egito, mas o Egito estava dentro dele. E uma coisa que a gente tem que entender, aquilo que é do Egito tem que ficar no Egito. Nós não somos descendentes de egípcios para viver uma vida de escravidão, de pecado, não. Nós somos nação de Deus, um povo escolhido para uma boa obra. E você precisa entender uma coisa. Sabe por que Deus permite o povo passar no deserto antes de entrar na terra? Porque no deserto, Deus usaria o deserto para arrancar o Egito de dentro do povo. E talvez tenha alguém que pergunta a Deus, por que isso não aconteceu na minha vida? Porque Deus talvez quer usar o deserto para arrancar a raiz do Egito, que às vezes tem tentado dominar a nossa alma. Porque às vezes, quando o deserto bate, a gente quer retroceder. A preocupação de Josué como líder era que o povo não servisse aos deuses estranhos como os nossos pais serviram. A preocupação de Josué era que o povo não se esquecesse de Deus. E ele estava dizendo, assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, assim como eu fui com Esaú, toda a descendência de Jacó, o Senhor também foi com o povo. Um povo tão escolhido, irmão, que crescia, até os moabitas tinham medo dos israelitas. Sabe por quê? Porque esse povo era tão próspero, que quando eles subiam as montanhas de Moabe, Balaque viu e disse, Israel vem aí. E eu tenho uma notícia desse povo, que esse povo aonde chega toma posse da terra, esse povo é um povo próspero. Sabe por que o diabo quer te parar, quer parar a sua casa? Porque ele sabe que aonde você chegar, a bênção de Deus vai estar na sua vida. Ele sabe que aonde você entrar, a bênção de Deus vai estar na tua vida. Irmão, pode contratar macumbeiro, pode contratar feiticeiro, mas nada é maior do que uma palavra de Deus estabelecida na sua vida. Abraão foi ganancioso, Balaão foi ganancioso pelo ouro, pela prata, tentou amaldiçoar o povo, e pela própria boca ele disse, contra Jacó não há encantamento, porque não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então entenda a coisa nessa noite, a maldição do diabo não vai governar a tua casa, porque tem uma palavra de Deus estabelecida. As aflições da treva não vai oprimir a tua casa, porque Deus tem uma palavra estabelecida na tua casa. Aí às vezes eu não entendo. Irmão, se Deus estabeleceu uma promessa e uma palavra na sua vida, você precisa entender que Deus garante a vitória. Eu não consigo entender como é que tem crente que tem medo de macumba. Eu não consigo entender como é que tem crente que está na igreja há 20 anos e tem medo de demônio. Mas pastor, fiquei sabendo que fulano fez uma feitiçaria para mim. Irmão, pode matar bode preto, galinha preta, pode ir na encruzilhada onde você estiver, mas uma casa guardada pelo sangue do cordeiro, o diabo não toca. Alabarachandaraia. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, quem vai governar a tua casa não é o álcool, quem vai governar a tua casa não é o crime, quem vai governar a tua casa não é as drogas, quem vai governar a tua casa é o leão da tribo de Judá. Eu sei que tem momento que vai ter batalha, que a gente vai olhar e vai dizer, não, estava tudo bem, parece tão difícil, mas entenda uma coisa, Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo na tua família. Josué entende na sua velhice que ele precisa renovar o voto de aliança com o Senhor. Como assim? Não é porque Josué estava desviado, não. É porque Josué entende a grandeza dos feitos de Deus realizado.
Irmão, entenda uma coisa. A maior alegria não é subir aqui no púlpito e pegar o microfone e cantar um hino, não. A maior alegria é lembrar, pastor Cairo, de quem a gente era. E a graça de Deus nos alcançou e nós estamos aqui essa noite. Se dependesse do homem, você estava perdido, mas graças à palavra, você foi achado por ele. Se dependesse do homem, você estaria caído, mas graças ao poder de Deus, você está de pé servindo a ele. Se dependesse do homem, a tua casa estaria falida, mas graças à bondade e à grandeza de Deus, a tua casa está erguida, edificada pelo sangue do Cordeiro de Deus, e nem o mal vai chegar à tua casa. Josué faz um apelo ao povo, dizendo: agora, pois, semei ao Senhor, servi com integridade e com fidelidade. Sabe por quê, irmão? Deus nunca dividiu a sua glória com ninguém. Entenda uma coisa: o diabo aceita te dividir com Deus, mas Deus não aceita te dividir com o diabo. É por isso que eu vim aqui debaixo da graça de Deus dizer para alguém: na tua casa não tem espaço para o demônio não, porque a tua casa é um projeto de Deus. Eu não sei o que tem batido na tua porta, o que tem batido na tua casa, mas a palavra de Deus para a tua vida é: você e a tua casa vai servir ao Senhor. Mas pregador, só Deus sabe o que eu enfrento. Meu filho não quer saber de igreja, meu filho está perdido na bandidagem, o meu esposo não quer saber de nada. Fica tranquilo, Deus só precisa que você seja um Josué e se posiciona e profetize na tua casa e diga: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué chama o povo e coloca a escolha. E diz: quem vocês querem escolher? Quer servir os vossos deuses? Ou vai servir ao Senhor com integridade? Irmão, entenda uma coisa. A gente tem uma coisa que a gente nunca deve perder. Sabe o que se chama? Sensibilidade. Porque se a gente perder a sensibilidade, a gente uma hora cultua a Deus, outra hora cultua Baal. Porque quanta gente, pastor Cairo, canta na igreja, congrega na igreja, toma ceia na igreja, e quando sai da igreja, o que mais tem no celular é música mundana profana. Vai passando o tempo, vai perdendo a sensibilidade. Um dia tem desejo de cultuar, outro dia tem desejo de não cultuar. Irmão, a igreja, o povo de Deus não pode perder o desejo no coração, na alma, de servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos entender uma coisa: vir à igreja, cultuar a Deus não é obrigação, é um privilégio dado por Deus para que nós possamos glorificar a Ele. Mas quando chega, irmão, eu preciso falar isso. Quando chega dia de domingo, alguém diz: nossa, só vou para a igreja hoje porque é o jeito. Não é porque é o jeito não, irmão, é porque você é privilegiado por Deus. Você precisa lutar pela sua casa. Você precisa lutar pela sua família e não desistir. Eu sei que tem situações que não está no nosso controle, está na mão de Deus. Aquilo que dá para a gente resolver, a gente resolve. Aquilo que não dá, coloca na mão de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar do lugar da convocação de Josué. Está na hora da gente decidir. Ou a hora a gente é, ou então a gente não é. Ou a gente serve ou a gente não serve. Josué estava dizendo: não dá para servir os egípcios, não dá para servir os amorreus. Tem que servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. Tem que servir ao Senhor com alegria. Agora entenda: Josué foi fiel ao Senhor, não só nos momentos de alegria, mas sim nos momentos de dificuldade.
Porque quantas batalhas Josué passou. E talvez tenha em casa perecendo, sabe por quê? Escutem. Uma das coisas que Deus fez em Josué capítulo 6, pastor Cairo, quando o povo sobe para Jericó, Deus disse para o povo, olha, Josué, aquilo que for consagrado para a casa do tesouro, você estraga. Aquilo que não for, é anátema, não toca. Aí lá tem um crente, irmão, chamado Acã. Enquanto o povo está na batalha, vence. Acã vai lá, passa a mão na capa da Babilônia, passa a mão no ouro e na prata e ó. Aí um certo dia Josué vai para a batalha contra a cidade de Ai e perde. Ele disse, não tem como. Nós somos acostumados a vencer batalhas, somos acostumados a vencer pelejas e nós perdemos. Aí Josué vai e diz, Senhor, o que está acontecendo? Deus diz, anátema no meio de vós. Você precisa reconhecer o que tem feito a tua casa perder as batalhas. Sabe qual foi o erro de Acã? Trazer a capa da Babilônia e colocar dentro da tenda. E sabe por que tem família sofrendo? Porque trouxe de Jericó aquilo que é de Jericó. E tem casa perecendo, mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, o que é do Egito vai ficar no Egito, o que é de Jericó vai ficar em Jericó. Você é de Jerusalém, você é um povo escolhido. Você não precisa, irmão, de subterfúgios mundanos, de iguarias mundanas, não. Você só precisa da graça e da palavra de Deus e da mão de Deus na tua vida. Eu quero crer em nome de Jesus, a tua casa não é edificada por opinião de vizinho ou por opinião humana, não. A tua casa é edificada por Deus. E talvez alguém pode olhar para a tua casa debaixo de tanta luta e dizer, eu não sei como você consegue. Está na igreja, o teu filho está no mundo. Eu não sei como você consegue. Está na igreja e o teu esposo não está. Sabe por que você consegue? É porque você é um Josué gritando na tua casa. Independente da circunstância, independente da luta, você está dizendo, eu creio que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué disse, escolhei hoje, não é amanhã. Porque tem escolha, pastor Cairo, que dá para fazer amanhã, mas tem escolha que tem que ser momentânea, instantânea. Irmão, entenda uma coisa nessa noite. Tem gente que pensa que só existe 2 pecados na Bíblia, prostituição e adultério, está enganado, irmão. Tem muita coisa pequena que está tirando do céu de muita gente. Josué está dizendo, escolhei, pois hoje, aonde vocês querem congregar? Com os amorreus? Com os moabitas? Ou querem servir ao Senhor? Sabe por que você está aqui essa noite? Porque você teve inúmeras opções da vida, mas você escolheu servir ao Senhor e glorificar ao Senhor. E sabe por que Deus vai erguer a tua casa? Porque você fez a escolha certa de servir ao Deus certo e está no lugar certo. Eu quero nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito, profetizar sobre a tua vida. Através da tua escolha, da tua posição, a tua casa será mudada, a tua casa será erguida e edificada. Você precisa ser um Josué. Entenda uma coisa. A maioria da minha família, irmão, sempre foi crente. Eu lembro, pastor Caio, que quando eu não era crente, 16 anos até os 19, estava perdido nas drogas. Minha mãe era crente, minha mãe lutava por mim. Eu me lembro que, para encerrar, irmão, um período em que eu passei preso na época, minha mãe toda semana estava lá e olhar para minha mãe, viu o sofrimento dela, eu dizia, minha mãe não merece isso. Quando eu saí de lá, minha mãe saiu da igreja. Um dia ela lutou por mim e hoje eu luto por ela.
Porque Deus só precisa de um Josué para declarar que ele e a sua casa vai servir ao Senhor. Não importa o que decretaram na tua vida, tem promessa de salvação para a tua casa. Não importa o histórico da tua família, tem promessa de salvação na tua casa. Fica de pé em nome de Jesus.